Salve, salve, galera! Olha, não me lembro de outro empate no futebol que fizesse tão bem assim aos dois times, né? O Ceará, que por causa dos resultados da rodada havia entrado na zona do rebaixamento, ganha 3 posições, vai para 14º, e o Atlético Paranaense ganha 4 posições, vai para 12º, apesar do empate, um empate em 0-0. Bom, antes de mais nada, agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui mais esse vídeo de análise, pedir para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, porque isso ajuda demais a gente e também a sua participação. Isso é que ajuda mesmo, a interação. Dê o seu like ou dê o seu dislike, faça comentários, dê sugestão, participa com a gente, porque faz bem demais ao futebolês a sua participação. O jogo começou muito movimentado, né? Os primeiros 5 minutos deram a gente a sensação de que seria uma partida aberta, franca, com grandes oportunidades, mas não foi exatamente o que aconteceu. Começou movimentado, começou com os dois times encontrando espaço no campo de jogo para conseguir criar algumas oportunidades, não que tenhamos tido assim uma grande oportunidade logo no começo de jogo, mas sugeria que isso ia acontecer, mas logo as marcações encaixaram. E aí, o principal problema, tanto do Ceará quanto do Atlético Paranaense, começou a aparecer, que é a falta de criatividade na hora de chegar no ataque. O Ceará marcava muito bem o Atlético Paranaense, que não conseguia desenvolver, tentava até impor qualidade e velocidade na troca de passes para tentar entrar na zaga do Ceará, mas a marcação prevalecia. Da mesma forma, quando o Ceará atacava, tentava entrar na zaga do Atlético Paranaense, mas o Ceará principalmente atacava com poucos jogadores. O Ceará estava chegando à frente com 3 jogadores só. O Rafael Sobis, o Vina e o Leandro Carvalho é quem mais apareciam no ataque. E aí, esses 3 jogadores sentiam falta, a aproximação de alguém. Essa falta também é justificável, afinal de contas o Charles não jogou e ele é um volante que participa muito da parte ofensiva também. Sempre aparece como homem surpresa, sempre aparece para desafogar e para ajudar os homens da frente. Ele não estava em campo, o Ricardinho mantém a qualidade na saída de bola, mas não tem esse pulmão todo que o Charles tem para chegar lá na frente também, então o Ricardinho muito pouco aparecia lá na frente. O fato é que o primeiro tempo se desenrolou muito mais em banho-maria do que exatamente num jogo dinâmico. Ainda assim, tivemos uma grande oportunidade que foi com o Ceará, num belo chute de fora da área do Ricardinho para uma bela defesa do Jandrei, um toque sutil, porém suficiente para tirar a bola do gol. Se o Jandrei não tivesse chegado a tempo, certamente o Ceará teria feito 1-0 com o Ricardinho. O Jandrei defende, a bola ainda pega na trave e volta para o meio da área, né? Prova de que a bola realmente tinha a direção do gol. Bom chute do Ricardinho, boa defesa do Jandrei. A boa chegada do Atlético Paranaense foi com o Fabinho, ele pega uma sobra, o Léo Cittadini chuta em cima do Eduardo Brock, ele pega a sobra de fora da área, de frente para o gol, mas finalizou muito mal, mandou para fora. Foi a principal chance do Atlético Paranaense no primeiro tempo. No segundo tempo, os dois times tiveram mais coragem, tiveram mais ousadia, atacaram com mais jogadores. Logo no começo do segundo tempo, a gente pôde perceber que os 10 jogadores de linha do Atlético Paranaense se encontravam no campo de ataque, portanto no campo de defesa do Ceará. E desses 10 jogadores, 8 participando diretamente do ataque. Eram 4, 5 jogadores dentro da área e outros 3 do lado de fora para tentar pegar alguma sobra e tudo mais. E a mesma forma acontecia com o Ceará, no lance anterior a esse ataque do Atlético Paranaense que estou citando, que acabou nem dando em grandes coisas não, mas eu digo aqui a coragem e a postura mais ofensiva das duas equipes. O Ceará já havia feito um ataque assim com 6, 7 jogadores também, coisa que no primeiro tempo a gente não estava vendo. Tanto o Eduardo Gomes pelo lado do Atlético Paranaense, quanto o Guto Ferreira pelo lado do Ceará, tentaram, através das substituições, melhorar essa criatividade, essa qualidade ofensiva. O papo no intervalo foi suficiente para os times voltarem mais atentos, mais espertos, mais dinâmicos. Só que a falta de criatividade, a falta de qualidade mesmo e de poder ofensivo continuava aparecendo. Só que os dois times conseguiram criar boas oportunidades, principalmente o Ceará, foi o time que mais chegou com perigo, foi o time que de fato construiu boas jogadas, bons lances, foi o time que de fato chegou perto de marcar um gol e de fato sair vencedor dessa partida.
Basta a gente lembrar, por exemplo, de algumas oportunidades. A do Matheus Gonçalves, um ótimo contra-ataque do Ceará, um passe maravilhoso do Fernando Sobral para o Matheus Gonçalves, que entrou durante o segundo tempo. Ele corta para o meio, bate, o Jandrei defende. Teve uma chegada que o Rafael Sobis domina rápido de cabeça para tentar bater, ganhar tempo já de dentro da área também e bate por cima do gol. Teve a cabeçada do Brock, que vai para fora. Enfim, são grandes oportunidades do Ceará e a principal delas com o Luiz Otávio. Um lance meio doido, um lance meio maluco, o Vina bate o escanteio bem fechado, a bola fica viva dentro da grande área, dentro da pequena área, melhor dizendo, e o Luiz Otávio até encosta o pé na bola, né? No puro reflexo, ela ia passando em frente a ele, ele no puro reflexo consegue botar o pé na bola, a bola vai em direção ao gol, e aí o Abner é de se destacar, o sangue frio do Abner, impressionante, ele de frente para o próprio gol, dentro da pequena área, quase em cima da linha, a bola tocando na trave, ele teve todo o sangue frio do mundo para, com o pé esquerdo, fazer o giro e tirar antes que o próprio Luiz Otávio, que já havia tocado, chegasse para completar o lance. Foi a principal oportunidade de gol do jogo, mais uma bola que belisca na trave. O Ceará, repito, foi o time que chegou mais perto de fazer o gol, portanto o time que chegou mais perto de vencer, mas, repito também, os dois times, Ceará e Atlético Paranaense, têm muita dificuldade na hora de conseguir botar a bola para dentro. Vamos relembrar aqui alguns jogos, por exemplo, contra o Goiás, outro jogo contra o Vasco, que o Ceará perdeu de 3-0 jogando em casa, e outras partidas durante essa Série A do Campeonato Brasileiro que nós já destacamos aqui a quantidade de oportunidades que o time cria e não consegue fazer o gol. Isso é pura falta de qualidade na hora de definir a jogada. Claro que o treinamento do dia a dia também pode aumentar a qualidade desses jogadores envolvidos ali na hora de finalizar o lance, mas, além disso, não é só treino, tem que ter a qualidade do jogador mesmo. Estou aqui também querendo dizer que os jogadores que estão não são capazes de fazer gol. Não é à toa também que o Ceará costuma fazer partidas com muitos gols. Já marcou 2 gols contra o Bragantino, já marcou 2 gols no Flamengo, marcou 2 gols no Goiás. Enfim, o time tem capacidade, mas esbarra demais na falta de qualidade. São vários jogos, falo de novo isso, em que o Ceará sai frustrado com o resultado por causa de falta de qualidade na hora de finalizar. Tem jogo que o Ceará empata e poderia ter vencido, mas não faz as oportunidades que cria. Tem jogo como nesse, contra o Atlético Paranaense, tem jogo que o time sai derrotado, por exemplo, no jogo contra o Vasco, mas que criou algumas boas oportunidades, mas não consegue mandar a bola para dentro. Então é um problema recorrente desse time do Ceará e o Guto precisa corrigir isso o quanto antes. Comecei esse vídeo falando sobre a colocação dos dois times na tabela, que apesar do empate melhorou bastante para os dois times, porém não podemos deixar de salientar também que o Ceará não está conseguindo vencer adversários que brigam diretamente com ele nessa busca para fugir de qualquer risco do rebaixamento. Nas últimas rodadas, o Ceará teve esse empate agora contra o Atlético Paranaense, teve um empate contra o Goiás dentro de casa, quando o Goiás era o lanterna do campeonato, teve uma derrota para o Bragantino, o Red Bull Bragantino fora de casa, quando o Red Bull era o lanterna do campeonato. Então são pontos que podem fazer falta demais ao Ceará lá na frente. E não está deixando de conquistar esses pontos por falta de futebol em si. O time está conseguindo jogar dentro das suas limitações, dentro das suas características, de um futebol reativo, de um futebol mais preocupado com a marcação, mas está conseguindo jogar, está conseguindo apresentar um futebol, de certa forma, interessante na maioria dos jogos, sobretudo no segundo tempo, só que falta qualidade para mandar a bola para dentro. E aí o Ceará vai ter que buscar pontos contra times que estão na parte de cima da tabela. O próximo jogo do Ceará é contra o Corinthians. Um Corinthians que, apesar da história, do tamanho, do peso da camisa, vive nesse momento um campeonato como o do Ceará, de busca para fugir da zona do rebaixamento, porque o Corinthians também vê o Z4 próximo, também vê o Z4 ameaçar a sua posição. Então o Ceará terá mais uma oportunidade de, nesse momento do campeonato, enfrentar um adversário direto nessa busca para fugir do rebaixamento e não pode desperdiçar mais uma oportunidade. Ceará e Corinthians nesse final de semana, e junto com o final de semana são vários jogos, e junto com esses vários jogos sempre a análise do Sou Futebolês após as rodadas. Mais uma vez, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente, ajuda, que a gente se esforça pra caramba pra fazer um trabalho bacana aqui pra você. Beleza? Comente aí, participe, o que você achou desse jogo, dê o seu palpite, dê a sua opinião, interaja com a gente se vê numa próxima. Valeu, pessoal, um grande abraço.